Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Lucília Machado, terapeuta e consteladora familiar. E nessa semana da consciência, a gente tem falado sobre alguns temas introdutórios no mundo do coach, no mundo do desenvolvimento humano, do autodesenvolvimento. E como a gente usa alguns termos, algumas palavras que às vezes fica no ar, eu estou aos pouquinhos esclarecendo e trazendo tema por tema para que a gente possa mais para o futuro conversar mais claramente. Então hoje o tema é capacidades. Quando a gente fala em capacidades, a gente pensa logo em aprendizado, capacitação profissional. Como é que eu faço para me capacitar, para me tornar um melhor professor, um melhor chefe, um melhor tudo na vida. Então, são as capacidades, são as formas que a gente tem de elevar o nosso conhecimento, adquirindo novas capacidades. Só que a capacidade que eu quero conversar com vocês hoje aqui é a capacidade emocional. É aquela capacidade que também nos ajuda muito a chegar num outro patamar mais facilmente, sem tantas dificuldades, sem tantos trampolins para a gente pular aí e ficar indo e voltando sem saber muito o que fazer. Então, na administração dessas capacidades, alguns fatores são fundamentais para que a gente consiga, em uma situação caótica de vida, transformar numa situação mais aceitável, mais prazerosa. Não é raro, é muito comum quando a gente está com um cliente e a gente chega, num processo onde ele se encontra num beco sem saída ou numa situação de estresse intenso, em algum lugar onde ele se traumatizou e ele tem carregado aquilo dentro dele, do subconsciente, e aí a gente pergunta muitas vezes para aquela criança que capacidade, se você tivesse aí, faria as coisas diferentes, faria essa cena de forma diferente. Então ali a pessoa pensa e olha, puxa, se eu tivesse mais paciência, se eu tivesse nesse ambiente aqui mais compreensão, mais amor, se eu tivesse conseguido olhar aquela pessoa com que jeito que ela tá, com o jeito que ela tá sentindo, seria melhor, a situação teria se resolvido de forma melhor. Então, essas capacidades também têm muito a ver com o que eu tenho falado antes, a empatia e as crenças. Então, as capacidades, a empatia traz muito essa capacidade, ela é uma capacidade muito forte. É uma capacidade de se colocar no lugar do outro e sentir que naquela situação o outro não tinha como fazer diferente. Ele não sabia como fazer diferente. Então, a empatia é uma grande capacidade. É uma excelente capacidade. As crenças, elas atrapalham da gente conseguir desenvolver algumas capacidades, porque a gente está olhando para essa situação ou para esse outro enjaulado, sabe? A crença enjaula a gente, torna a gente dentro de uma jaula, a porta até está aberta, mas a gente não consegue sair, porque a gente está presa num raciocínio e num conhecimento e numa crença que não é nossa. Então, eu estou numa situação que está me causando dor e causando dor a todos, mas por causa da crença eu não posso perdoar aquela situação. Então, a crença, ela atrapalha com que a gente crie novas capacidades, desenvolva novas capacidades e capacidades até natas que sejam nossas, e a gente põe de lado, a gente deixa essas nossas capacidades na sombra, porque a gente vive uma realidade que é aquela desejada, aquela ensinada. Então, para desenvolver novas capacidades, o primeiro ponto olhe para as crenças. Veja se tudo que você pensa é seu
ou se é ensinado, se é adquirido. Se você ainda está dentro de uma jaula, fazendo só aquilo que a comunidade, a sociedade, a família acha que é certo. Então, algumas dicas, né, para a gente desenvolver novos comportamentos, adquirir inteligência emocional, novas capacidades, é isso aí. Analisa o próprio comportamento. É meu ou ele é de terceiros? Eu adquiri, é um raciocínio que eu cheguei, é minha conclusão ou é uma conclusão que eu aprendi? Isso é muito importante. Saber lidar com os pensamentos e as emoções negativas. Na hora em que a gente está numa situação de conflito, o estresse toma conta, né? A adrenalina sobe, então a gente precisa rapidamente fazer uma transformação. E o meu professor Mário Cosina chama isso de alquimia. É conseguir olhar aquilo, respirar e sentir realmente assim, qual é a emoção que está aqui dentro de mim. Que sentimento é esse? Isso é uma coisa que é real ou ele está me fazendo lembrar de um sentimento que eu tenho lá atrás, de rejeição, de falta de confiança, de traumas que eu tenho antigo e está se manifestando nessa situação agora. Então, quando um chefe chega e lhe impõe alguma coisa e você não gosta, aquele chefe está representando quem? Ele realmente desagradável o que ele está falando, ele tem razão, ele não tem razão, ou você está ali espelhando ele em um comportamento de um pai autoritário, ou de alguma coisa que aconteceu lá atrás que não ficou bem resolvido para você. O que aquele chefe representa? Então, por isso a gente tem que aprender a viver na pressão, com pressão e mesmo assim estar ciente da situação. Porque enquanto você está sem saber que aquele chefe representa uma figura de poder com quem você não conseguiu lidar, você vai bater de frente, aquilo vai te machucar muito mais do que machucaria se você tivesse já consciência, falasse, ele não representa nada, ele só está aqui trazendo de volta para mim alguma coisa que eu vivi lá atrás para que eu possa agora resolver. Então, o sentimento de empatia total entra aqui, é uma das maiores capacidades. E outra capacidade muito grande que a gente tem e que é muito importante que a gente também desenvolva é a resiliência. O que é a resiliência? É conseguir transformar o negativo em positivo. Então é aquela coisa assim, tá pegando agora? Peraí, eu vou olhar, sabe? Não é jogar para debaixo do tapete, reclamar. Então essa parte inteira de adquirir capacidades vem mesmo da gente assim se conhecer, saber até onde isso é uma realidade ou é alguma coisa que a gente está trazendo lá de trás. Um exemplo, a pessoa que sofre bullying na escola, né? Então, a pessoa é chamada lá de, sei lá, de orelhudo, ou sofre um bullying, né? Aquilo só vai atingir ela se ela tiver dentro dela algum sentimento de autorrejeição, algum comportamento de que realmente é isso, sabe? Ai, você é muito gorda, baleia. Cara, se você se rejeita também, aquilo vai bater e vai doer. Agora, se você já trabalhou o seu auto-amor, sabe? A sua autocompaixão, aquilo não vai te atingir, sabe? Aquilo não vai nem passar perto dessa situação. Então, essas capacidades que a gente precisa adquirir é realmente aquilo. Bom, nessa hora que estão me chamando de bullying e que eu tô nessa situação dramática, sem saber o que fazer, que capacidade, se eu tivesse, essa situação seria feita diferente. Puxa, eu acho que eu preciso de ter amor próprio, né? De ter a minha segurança. Aí fica tranquilo, traga segurança para você. Como é se sentir segura? Em qual momento da sua vida você se sentiu segura, autoamada, segura de si, sabendo realmente quem você é? Aí fica simples.
você transforma aquela situação e as capacidades são isso aí. É o fato da gente conseguir olhar a real situação e trazer para dentro de nós como uma capacidade, não como uma dificuldade. E o auto-amor é ponto-chave para isso, porque a gente consegue olhar o nosso entorno, vendo realmente o que a gente precisa naquele momento. Então você praticamente não é pego de surpresa quando você tem essa capacidade adquirida, essa inteligência emocional, porque você está ciente de tudo que é, da sua realidade, do que é seu e do que não é. E aí você está livre para dizer não, eu pego aqui só o que é leve, só o que é para mim. Grande beijos no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo. Agradeço imensamente. Beijo.